Werneck dos Santos, eu sou professora titular de língua portuguesa da UFRJ e eu vou falar com vocês um pouco a respeito de linguística de texto. Afinal, qual é a relação entre linguística de texto e ensino? Para nós que somos de linguística de texto, essa é uma pergunta meio óbvia, mas às vezes não é tão óbvia assim, até porque as pessoas desconhecem um pouco o que vem a ser a linguística de texto hoje. Então, a linguística de texto é uma linha teórica, uma área teórica da linguística que analisa a construção dos textos, a organização dos textos, as estratégias de leitura, os recursos linguísticos e textuais que são utilizados. Então, alguns conceitos são muito importantes para a linguística de texto, como coesão, coerência, intertextualidade, referenciação ou coesão referencial, que é uma terminologia mais antiga, sequenciação ou coesão sequencial, hipertextualidade, multimodalidade, enfim, gêneros textuais, obviamente, tipologias textuais. Então, a linguística de texto procura entender quais são os recursos utilizados na construção de textos para, como dizem Gedor Koch, para a arquitetura textual e para construir os sentidos. Então, eu já vou começar dando alguns exemplos, né, para a gente poder entender. Por exemplo, quando a gente fala de coerência, é muito comum pensar assim, a coerência é o texto fazer sentido. Mas o que significa o texto fazer sentido? Por exemplo, piada. Para você rir de uma piada, o texto não pode fazer sentido. Ou seja, o final do texto tem que ser incoerente, entre aspas, né? Porque aí é que você vai rir. É a incoerência que faz com que a piada seja coerente. Se você falar, eu vou contar uma piada e o texto não tiver nenhum detalhezinho diferente em relação à coerência, vai ser um pouco difícil a pessoa rir. Mesma coisa a coesão. O que é a coesão do texto? Parece que é uma mágica, né? O texto é coeso. Como assim? O que é coesão? Então, recursos coesivos que funcionam num texto não funcionam em outro texto. Por exemplo, uso de conectivos. Em memes, geralmente não funcionam, porque os memes costumam ter recursos diferentes, multimodais, né? Tem as questões de imagem que estão envolvidas e tem também geralmente frases mais curtas, né? Tem uma estrutura às vezes de uma frase em cima, uma frase embaixo, e a relação entre as frases é que constrói o humor do meme, né? Então, você vê que o recurso de coesão de um meme é totalmente diferente de um artigo de opinião, que é totalmente diferente de uma crônica ou de um conto. Mesma coisa a estruturação dos parágrafos, né? No artigo de opinião, os parágrafos precisam ter uma estrutura um pouco mais organizada, né? Um pouco mais fixa. Enquanto num texto narrativo, os parágrafos podem ter estruturas completamente diferentes. Você pode ter parágrafos imensos e pode ter parágrafos fragmentados. Isso vai criar um efeito no texto. Quanto mais fragmentados forem os parágrafos, maior a agilidade de leitura, né? E parece que também as coisas estão acontecendo na história. Estou pensando num texto narrativo. Já um parágrafo muito longo, geralmente é utilizado no momento descritivo, então é como se ralentasse a leitura, né? Então, são recursos utilizados na construção do texto. E a linguística de texto é extremamente importante para o ensino. Eu acho que os exemplos já explicam por si sós, né? Só que na sala de aula a gente tem que mostrar que esses recursos são plurais e não que são recursos fixos, né? Como se fosse assim, uma regra de uso de crase, é isso, tá? Mas uma regra de uso de coesão não vai ser sempre a mesma para todos os gêneros textuais. Tudo vai depender da intencionalidade. Repetição, a mesma coisa, né? A repetição exagerada em um determinado texto pode ser algo cansativo. Já em outros textos, pode ser um efeito de sentido, pode ser um recurso estilístico, né? Um texto publicitário, por exemplo, pode ter muitas repetições, exatamente para enfatizar a marca. Um texto interpessoal, como um e-mail, ou uma carta, ou um bilhete, ninguém mais escreve carta e bilhete hoje, mas vocês entenderam o exemplo. Os gêneros interpessoais em que uma pessoa está explicitamente escrevendo para outra, que vai ler, que vai talvez até escrever de volta, é muito comum você repetir a forma de tratamento. O você, o tu. Aqui nesse vídeo mesmo, eu usei você várias vezes, porque eu estou imaginando esse vídeo como uma conversa, né? Se eu imaginasse esse vídeo como uma palestra, certamente esses recursos interpessoais desapareceriam. Então, vejam, cada gênero textual utiliza determinados recursos. Isso é extremamente importante para a sala de aula.
Mas a gente tem que levar sempre em consideração que tem que adaptar esses conceitos para os gêneros e tem que adaptar também para o nível de escolaridade. Vou dar algumas sugestões de leitura, né? Vou começar pelos básicos, pelos clássicos. Eu acho que não dá para pensar em linguística de texto sem pensar em Guédor Koch, Luiz Carlos Travalha, Leonor Fávero e Luiz Antônio Marcuschi. Mas eu mostro para vocês especialmente esses 2 livros, Ler e Compreender, Os Sentidos do Texto, da editora Contexto. Eu não sei se vai aparecer ao contrário no vídeo, mas é um livro muito importante. Tenho todos os livros da Guédor Koch, que são muito interessantes. Esse livro do Marcuschi, que também é básico, com uma linguagem bem simples e acessível, né? Produção textual, análise de gêneros e compreensão, da editora Parábola. E eu gostaria de indicar também o livro que eu escrevi, que acabei de publicar, com a Rosa Kubarich e com a Cláudia de Souza Teixeira, a análise e produção de textos na escola, em que nós juntamos não apenas teoria de linguística de texto, mas outras teorias também, aplicando para a sala de aula, inclusive com propostas de atividades, né? Esses 3 textos têm uma série de exemplos com gêneros completamente diferentes e vão ser livros extremamente importantes para vocês se atualizarem, para vocês entenderem um pouco mais do que vem a ser a linguística de texto hoje e também para poderem conferir outras referências bibliográficas. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês se interessem pela linguística de texto, se interessem por conhecer um pouco mais a relação entre a linguística de texto e o ensino. E quem quiser mais informações pode seguir o meu grupo de pesquisa, o grupo que eu coordeno junto com o Denis Castanheira, que é um colega da UF. O grupo é o GPLint, Grupo de Pesquisa em Linguística de Texto. O Instagram é @gplint.oficial e eu também vou deixar nos comentários no meu site, o site do GPLint, onde vocês podem encontrar vários textos que vocês podem baixar gratuitamente. Obrigada e boa sorte na sala de aula!